sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Medical TV, a vida e a medicina. Prepare-se para o verão. A gente não consegue viver sem pegar sol. A gente tem uma necessidade básica, mas de uma exposição em faixas de horários controlados de sol, onde a exposição antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde já tem o oferecimento de vitamina D, por exemplo, que a gente necessita. No entanto, no dia a dia, a gente convive também com circulações do sol, trânsito, movimentações, férias, atividades ao ar livre, tudo isso implica em exposição solar. O paciente que teve um diagnóstico de melanoma é um paciente que tem que ter alta recomendação de não exposição sem proteção. Esse paciente deve ter um cuidado bastante grande com a sua pele. Ele já teve um melanoma e isso acarreta um acréscimo de quase 800 vezes a chance de ter um segundo melanoma. Então, essa prevenção de exposição deve ser feita. O paciente tem que tomar muito cuidado com utilização de protetores, então usar protetores diário em todas as áreas que ficam expostas ao sol. As áreas que não ficam expostas ao sol, por exemplo, embaixo de camisetas ou mesmo de chapéus, também deve receber proteção, a não ser que esteja usando utensílios, como exemplo, camisetas com protetor solar. Outro aspecto muito importante é conhecer o índice de ultravioleta. Quanto é que nós teremos de exposição nesse dia à ultravioleta? Essa informação é passada durante todo o dia pelos jornais, pela televisão. Qual é o índice? Quando o índice for acima de 7, a gente precisa ter muito cuidado. Roupas com filtro solar, chapéus, bonés, isso tudo é primordial, juntamente com o filtro solar. Os tecidos de algodão, eles protegem em torno de 5 a 7, tem um FPU de 5 a 7, que isso equivale a mais ou menos 20% da proteção solar, né? Então, em busca de uma proteção maior, temos então os produtos da UV-Line, que nos fornecem uma proteção solar, né, das radiações ultravioletas de 50+. Este FPU de 50+, representa então uma proteção de 98% das radiações solares, né, da absorção das radiações solares. Então é importante a gente proteger as áreas expostas do nosso corpo e principalmente o couro cabeludo. Este é o chapéu Panamá, né, o famoso, o diferencial dele é que temos o tecido, ele é forrado com o tecido FPU 50+, e ele protege pelo menos o dobro do que o chapéu comum. Temos este lançamento, que é um chapéu estilo náutico, né, também todo em tecido com FPU 50+. Temos as opções também de bonés, né, ele vem com esse prolongamento do tecido que serve para proteção tanto do pescoço e principalmente de uma região que a gente acaba esquecendo de proteger, que são as orelhas. Então, para as crianças, para os pequenos, temos os lançamentos dessas linhas mais temáticas, né, com figuras e desenhos. O maiozinho então das meninas, esse aqui é um tamanho a partir de 1 ano. E a camisetinha também para os meninos. Podem ser usados na água, então a criança pode brincar no sol e depois pode ir para a água, que não tem problema. É um tecido que tem garantia, tem que ter um pouquinho de cuidado, né, na hora de lavar, ele pode ter diversas lavagens. Cuidar para não amassar a fibra, porque é a trama que faz a proteção.
conjuntamente com o filtro solar utilizado na fabricação. Então, na linha das camisetas, essa aqui é uma camiseta masculina, né? Então, é interessante para a pessoa que faz exercício físico, para a pessoa que quer praticar algum esporte ao ar livre. Na linha feminina, então, temos os modelinhos diferentes, então tem essas camisas que podem ser usadas tanto como saída de praia quanto para o dia a dia. Então, as luvas, que são com proteção no tecido também, né? Ela tem essa parte antiderrapante. Um outro produto que é fundamental para usarmos na beira da praia, que às vezes a gente acaba esquecendo, né, é o guarda-sol. Este aqui é um guarda-sol que protege 98% das radiações em comparação com os guarda-sóis comuns. Bom, como que a gente pode então se defender? Primeiro, tendo disciplina com relação aos horários. Para a região sul do país, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente está numa faixa da Terra onde os raios UVA e UVB são muito mais potentes do que, por exemplo, no Nordeste brasileiro. A gente tem a lesão celular, a lesão, a exposição, a queimadura, o vermelhidão de pele é muito mais frequente aqui do que em outras faixas. Se a gente olhar, existe um gráfico que a NASA publica anualmente sobre a intensidade de raios ultravioletas que são projetados no solo da Terra. E a faixa que pega Rio Grande do Sul e Santa Catarina está na faixa do maior índice de câncer de pele de todo mundo. A gente segue a mesma sequência da Austrália, que é o maior índice de câncer de pele do mundo, pelas suas origens genéticas, mas principalmente pela essa exposição de raios UVA e UVB. Porque nós temos que pensar em todo o nosso tecido, toda a nossa pele recebendo essa radiação. Toda ela responde uniformemente da mesma forma. Se a nutrição for adequada, a nutrição celular, a capacidade de defesa dela é muito maior. Então, mesmo depois da exposição, nós vamos continuar nos defendendo. Exemplos disso, o chá verde, o romã, os extratos de uva, onde são ricos em resveratrol, aloe vera, pantenol, enfim, uma série de compostos que estão associados a essa defesa. Existe isso pronto no mercado? Existe já uma série de produtos que apresentam essas associações cujo objetivo é combater os radicais livres na sua totalidade. E existem produtos que são prescritos por médicos, uma associação então agora mais efetiva, mais poderosa, cujo objetivo é fazer um combate mais forte nos casos em que a pessoa necessita desse combate, necessita dessa defesa. Então sim, são formulados associações em doses muito maiores do que encontramos na nossa nutrição com esse objetivo. E essa é uma estratégia nutricional que nós passamos a conhecer e que tem comprovação científica que veio para ficar. Então nós vamos lançar mão cada vez mais desse processo. Medical TV, a vida e a medicina. ANC Urbanizadora, credibilidade, infraestrutura e solidez. ANC Industrial Lands, condomínios e terrenos industriais, segurança, custos compartilhados e sustentabilidade. ANC Prime Homes, condomínio fechado de terreno, segurança, privacidade, qualidade de vida. ANC, preparando a base para o futuro. A satisfação sexual se reflete diretamente na qualidade de vida e na realização pessoal. Sexuality, um novo conceito em saúde sexual. Sexuality. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. AMEX, Associação Médica de Caxias do Sul, instituição de referência para toda a comunidade. Se você é médico, associe-se. Fone 54 32 21 7756. Medical TV, a vida e a medicina.
Prepare-se para o verão. Vamos viajar. Dependendo do local, a mudança de temperos, da mistura, é fundamental. Eu hoje não viajo mais sem ter enzimas comigo, porque eu sei que é uma segurança. Aonde eu estiver, se eu infelizmente acabei ingerindo o que não devia na mistura, a enzima vai me ajudar. Dependendo da sequência de alimentos que nós colocamos, alguns alimentos ficarão parados dentro do estômago, enquanto outros são processados. Dependendo do que está sendo processado, eu vou poder ter fermentação ou não. E é isso que causa aquele mal-estar todo que a gente sente. Essas enzimas têm a função exatamente de, uma vez ingeridas, ir lá e ajudar esse processo que o corpo não está conseguindo fazer. Não esqueça do seu corpo, mas não se esqueça também de que você precisa avaliar a saúde da sua pele, examinando suas manchas, suas pintas, suas varizes, sua flacidez, suas rugas, tudo dentro do tempo certo. As varizes dos membros inferiores é uma patologia que afeta a 30% da população mundial e que as consequências do não tratamento da insuficiência venosa, isso é, das varizes, pode causar diversas complicações, desde simples dor na perna ou um cansaço, como no futuro com tromboflebite ou até mesmo uma úlcera de perna, ou mais remotamente complicações mais graves como uma eventual embolia pulmonar. A indicação do tratamento é proporcional à gravidade da doença. Num primeiro estágio, nós podemos usar apenas flebotróficos, podemos usar a meia elástica. Paciente com preocupação estética, está indicada a escleroterapia, que são pequenas injeções para diríamos, secar as veias. E em casos que apresentam uma insuficiência venosa ou os trajetos ou colaterais muito insuficientes, a necessidade de cirurgia. Quando nós temos uma ecografia pré-operatória que nos indica que a safena está normal, nós podemos somente fazer a extração de colaterais insuficientes. Pacientes operados com laser, eles têm menos hematomas pós-operatório. Mas a recomendação básica são 30 dias de não exposição ao sol. Quanto o repouso é mínimo, recomenda-se quando é feita a fleboextração da safena o uso de meia elástica, mas a recuperação é bastante rápida. Uma outra opção de tratamento que nós dispomos hoje para tratar veias maiores, sem a necessidade de ir para o centro cirúrgico, é o uso do medicamento que nós chamamos popularmente de espuma. Tratamento com espuma, ele muitas vezes pode causar uma hiperpigmentação, deixar a pele um pouco mais escura. Então, pacientes que têm muita preocupação estética, não se recomenda o tratamento com espuma. É um tratamento curativo de pacientes com uma insuficiência venosa mais grave e que não deseje fazer a cirurgia. Eu ressalto sempre que cuide de você. A partir dos 25 anos, começa a aparecer as manchas, começa a ressaltar as suas pintas, e é aí que o dermatologista deve entrar. Existe sim uma chance maior de a gente se proteger do câncer de pele, porque é o único tumor que a gente consegue olhar diariamente para ele, olhar para um espelho e fazer um diagnóstico precoce. Então, se a gente diagnostica precoce ou vê os sinais de pele que estão se modificando e a gente retira, a gente está fazendo uma prevenção. E muitas vezes fazendo diagnósticos precoces, onde o índice de cura é muito, muito alto, onde chegando a 100% nos diagnósticos dos melanomas in situ. Normalmente eu recomendo que observem as pintas marrons, as pintas muito pretas, as pintas avermelhadas, as manchas, as sardas. E existe essa recomendação de a gente visualizar a nossa pele, fazer revisões periódicas. Se tiver qualquer sinal que mude de característica, procurar seu médico, estar alerta para qualquer mudança. Mas é preciso que um dermatologista entre em ação
para reconhecer quais as manchas mais interessantes, aquelas que as pessoas precisam talvez até remover antes que o verão chegue. Toda lesão de pele, ela deve ser avaliada por um médico e tem alguns critérios que devem ser avaliados. A, se a lesão for assimétrica, ou seja, um lado da lesão for bem diferente do outro. B, de bordos da lesão, se esses bordos forem irregulares, bem recortados. C, de coloração, se houver alteração na coloração da lesão. D, o diâmetro da lesão for maior que 5 milímetros ou a lesão está crescendo nos últimos tempos. Tá? E se a lesão é elevada, também deve-se ter cuidado. Se a lesão também ela é ulcerada ou sangra, também é importante ser avaliada. E se a lesão coça, tem coceira, também é importante que ela seja avaliada. Os recursos técnicos que temos hoje, quando um paciente chega para avaliação de suas manchas, suas pintas, são esse aparelho que se chama dermatoscópio digital. Não esquecer também, quando a gente examina o paciente, de ver lesões marrons que avermelharam ou viraram feridas que não cicatrizam há mais de um mês. Isso é importante, que pode ser uma transformação em câncer de pele. Dentre os cânceres de pele, o melanoma, que é o mais agressivo deles, pode ser evitado se você fizer sempre anualmente um exame das suas pintas com um dermatologista. O melanoma é o tumor de mulher mais frequente abaixo dos 30 anos. A partir disso ele entra numa sequência também de idade. A partir disso, então, a gente tem o pico entre os 60 e 70 anos, depois a gente tem a queda devido também a óbitos que já ocorreram, então a gente diminui a frequência populacional, mas o pico maior é entre 60 e 70 anos, devido ao tempo de exposição solar, mas a gente vê o melanoma desde criança. A gente pega pacientes desde adolescentes, crianças, adulto jovem, faixa intermediária de idade e os idosos. Tendo uma pinta suspeita, essa pinta é removida e é mandada para o exame anatopatológico. Aqui nós temos uma pele com muitas lesões de sol. Às vezes nem é só sol, às vezes é o tipo familiar. Sempre tem que observar se existe câncer de pele na família, para que a gente tome uma atenção mais importante. O exame também ele revela quantas alterações teve esse nevo, se foram alterações de bordo, de cor, de estrutura, dando assim uma noção para o médico do que se ele vai deixar na pessoa, vai observar ou vai retirar e mandar examinar. Neste caso, vamos retirar e mandar examinar. O procedimento é bastante simples, a gente dá uma pequena anestesia no paciente. Os punches já vêm programados de tamanhos, de diâmetros programáveis, você mede a lesão e procura um punch já com um pouco maior que o nevo para ter uma margem de segurança. Depois de retirado, é colocado no frasco e o paciente leva até o laboratório. A partir da exérese, da retirada de qualquer sinal, esse sinal vai para uma análise anatomopatológica, que a gente recomenda geralmente em lesões suspeitas seja visto por um dermatopatologista ou um patologista que tenha uma experiência bastante grande nesse tipo de lesão. A partir da avaliação do patologista, ele pode nos determinar tipos de lesões. Bom, nós estamos aqui no laboratório de patologia. Todo o material que entra no laboratório de patologia, para ser analisado, ele passa por pelo menos 3 fases. Essa é a fase inicial, que é o exame macroscópico da peça. Esse material fixado, a gente começa a analisar. Então, a primeira parte, a gente mede a lesão. Aqui essa lesão, ela media 0,6 por 0,5 centímetros nos maiores eixos superficiais e atingia 0,2 centímetros de espessura. A gente daí analisa o aspecto dessa lesão. Essa lesão é uma lesão melanocítica, ou seja, uma lesão escura em relação à pele normal do paciente. E ela é elevada e a gente mediu essa lesão
que tem em torno de 0,5 centímetros no maior eixo dela. Essas lesões que medem até 0,5 centímetros, que seria semelhante a 5 milímetros, a maioria delas tendem a ser benignas. Tá? De qualquer maneira, não é só o tamanho da lesão que vai indicar o potencial biológico dessa lesão ser benigna ou ela ter componente maligno. A gente precisa analisar ela depois no microscópio, que é a outra fase do exame. Além disso, nessa etapa, a gente pinta margem cirúrgica com tinta nanquim, para poder analisar isso depois no microscópio. A etapa seguinte, a gente corta esta lesão, a gente vai fatiar, para a gente observar como é que é o aspecto dela ao corte. Eu fragmentei ela, seccionei ela. E agora nós vamos encaminhar esse material para formalina e depois ele será processado com a técnica de embebição em parafina, colocado num bloco de parafina, que depois vai ser cortado no micrótomo e aí depois vai ser feita a coloração pelo método da hematoxilina e eosina, para daí finalmente o patologista poder examinar no microscópio óptico. Então, depois do material estar nessa cápsula de plástico, ele vai passar por esse aparelho que se chama de histotécnico. Aqui é o início da técnica de embebição em parafina, para que o tecido que foi retirado do paciente fique dentro de um bloco de parafina. Então, aquele material que ficou a noite inteira sendo processado, agora ele está sendo incluído em parafina. Esse método é feito para que depois a gente possa cortar o material e colocá-lo na lâmina para ser examinado. Esse aparelho é o micrótomo, onde é cortado então o material que foi incluído em parafina. Aqui vai ser cortado um material bem fininho, menor que 1 milímetro de espessura. E na sequência vai ser tirada uma fita com o tecido. Todo esse processo é artesanal e o técnico que faz essa parte precisa de um treinamento especial para poder realizar essa função. Então, aqui a gente vê o retalho de pele. Essa faixa aqui um pouco mais escura é a camada superficial da pele, que é a epiderme. Aqui nós temos a camada intermediária, que é a derme. Aqui embaixo nós temos a camada mais profunda, que é o hipoderma. E aqui está pintado com tinta para o patologista poder ver até onde chega a lesão. Esta lesão tem características benignas devido à arquitetura da qual ela é formada. As células fazem esses grupinhos de células e depois, no maior aumento, a gente olha as características citológicas das células e vê também que ela tem um aspecto benigno. Além disso, elas não estão infiltrando essa camada superior. Com isso, a gente fecha um diagnóstico de nevo melanocítico intradérmico. Se o nevo foi retirado e está tudo bem, está encerrado o procedimento. Se houve alguma coisa a mais, é mandado para um oncologista e ele fará um cirurgião oncológico ou um cirurgião plástico com formação oncológica. É feita uma retirada maior se por acaso o resultado for uma surpresa.
Frente ao anátomo patológico, tá? Temos a retirada desse sinal, deste nevo. Esse sinal demonstrou ser um melanoma. A gente vai seguir alguns critérios para verificar qual é o próximo passo. A verificação principal é a avaliação da profundidade deste nevo, de quanto profundo ele foi, deste melanoma, de qual é o número de células que estão se multiplicando em camadas, de quantos milímetros isso invadiu. Isso é medido em milímetros, isso tem uma classificação que se chama classificação de Breslow, ela que determina o quão profundo este melanoma. De acordo com a profundidade, a gente tem condutas diferentes. Sendo um melanoma de fase inicial, que a gente caracteriza até 1 milímetro de espessura, a maioria desses melanomas só vão ser tratados com a retirada de ampliações de margens, ou seja, nós vamos dar uma margem de segurança para diminuir recidivas locais. A partir de 1 milímetro, de 1 milímetro até 4, são classificados como melanomas intermediários. Esses melanomas intermediários necessitam de uma investigação um pouquinho mais avançada. Eles têm um potencial variando de 8 até 40% de chance de metástase para os linfonodos, que é a principal região de drenagem desses tumores ali. Feito o diagnóstico então de um melanoma intermediário, o próximo passo, realização do linfonodo sentinela, que é a pesquisa da primeira íngua que pode receber a drenagem linfática deste melanoma. Feito a retirada desse linfonodo sentinela num procedimento cirúrgico, também se faz a ampliação de margem. A gente dá uma margem de segurança para evitar recidivas regionais naquela região e recidivas locais também ali relacionadas à retirada do melanoma. Feito essa retirada, é mandado o material para análise, verificado se existe alguma metástase. Se não existe metástase, o tratamento é expectante, simplesmente observação. Paciente que tem uma metástase em linfonodo. Até hoje a gente está tentando fazer cirurgias preservadoras das regiões de drenagem linfáticas, como hoje está ocorrendo em alguns tumores, como o câncer de mama, por exemplo, mas a gente ainda não tem essa autorização. A indicação frente a uma metástase em linfonodos, a gente indica a linfadenectomia, ou seja, a extirpação de todos os linfonodos da cadeia linfática relacionada à positividade daquele linfonodo sentinela. Feito esse esvaziamento, também uma nova análise anatomopatológica vai ser determinada. Feito a avaliação de quantos linfonodos estão comprometidos ou não, isso vai determinar se a gente vai indicar algum tratamento adjuvante, um tratamento profilático, alguma coisa para tentar prevenir a progressão dessa doença. No entanto, a gente só vai ter essas informações com o decorrer do tempo e com as informações anatomopatológicas. E aí nós temos os melanomas avançados, que são aqueles a partir de 4 milímetros. Também é feito linfonodo sentinela, mas a gente sabe que esses melanomas têm um comportamento já agressivo, que eles têm um potencial de metástases bastante grande. Esse melanoma segue a mesma sequência de tratamento, com ampliação de margens e realização do linfonodo sentinela. No entanto, a gente tem bastante cuidado e bastante atenção nesse tipo de paciente, porque ele tem um potencial bastante grande de aparecimento de metástases, não só regionais, locais, como também metástases sistêmicas. Alta do paciente, ou considerar cura deste paciente. Melanoma a gente não tem um critério de tempo, como é bem estabelecido, como, por exemplo, no câncer coloretal hoje 10 anos, ou alguns sarcomas que a gente dá 5 anos, e a gente tem esse tempo de sobrevida sendo considerado o critério de cura. O melanoma a gente tem um comportamento bastante indolente algumas vezes, e a gente vê recidivas tardias, até 20, 25 anos esses pacientes podem ter recidivas desse melanoma. Então o acompanhamento passa a ser bastante periódico. Neste meio tempo todo, não é só feito o exame de pele, mas sim o exame físico completo, e também é feito exames de imagens, como ecografias, tomografias, ressonâncias, para avaliação de acordo com os sintomas, de acordo com a profundidade, de quanto espesso é esse melanoma. Isso tudo vai estar determinando o acompanhamento de acordo com a espessura. Esse índice de Breslow que a gente usa e utiliza para a classificação da espessura do melanoma serve para nos determinar qual é o caminho e qual é a periodicidade que a gente vai fazer de acompanhamento desses pacientes. Os nevos não podem ser retirados com laser. As manchas de sol, sim, mas os nevos não, porque ele pode alterar o DNA e transformá-lo no melanoma.
ou ele ser um melanoma e ficar escondido pela ação do laser. Nervos devem ser cortados. Agora falando um pouquinho dos outros cânceres, o epidermoide e o basocelular, que são os dois outros tumores e são muito mais frequentes que o melanoma em todo mundo e eles estão muito relacionados à exposição mais do trabalho, do paciente que está trabalhando no dia a dia ou que pega esporadicamente o sol, por exemplo, vai no veraneio e gosta de pegar aquele sol do verão. Esse é o que tem mais potencial de pegar ou desenvolver um câncer tipo basocelular ou epidermoide. Esses tumores também existe a recomendação de proteção solar, de ter uma chance de ter uma recidiva ou ter um segundo câncer muito mais frequentes do paciente que não teve nenhum tumor. Isso deve ser recomendado, então toda a proteção, da mesma forma que é utilizado na proteção para o melanoma, também é recomendado para esse tipo de tumor. Medical TV, a vida e a medicina. A Ramos e Associados Clínica de Olhos possui uma equipe altamente especializada. Com centro cirúrgico próprio, realiza vários procedimentos cirúrgicos e exames com equipamentos de última geração. Ramos e Associados Clínica de Olhos, a marca do olhar. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. O Conception é um centro de referência com taxas de gravidez que estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os tratamentos oferecidos são espermograma, ICSI, reversão de vasectomia, entre outros. Conception, centro de reprodução humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Prevenção. Sintomas. Investigação. Pesquisa. Diagnóstico. Ciência. Tratamento. Tecnologia. Habilidade. Dedicação. Medical TV. A vida e a medicina. Medical TV. Prepare-se para o verão. Então, nós recomendamos que para aqueles pacientes que fizeram tratamentos durante o inverno, tomem vários cuidados de proteção, como a utilização de filtros solares altos, especialmente no rosto e dorso das mãos, que são áreas de exposição solar mais continuada, que são áreas mais expostas. Utilização de cremes clareadores que podem ser utilizados no verão, como ácido glicólico, ácido cógico, ácido fítico. Normalmente nós contraindicamos o ácido retinóico e hidroquinona pelo risco de queimadura e utilização de substâncias via oral, atualmente conhecidas como filtros solares via orais, que vêm reduzir a ação do sol e de queimaduras solares. No caso de estrias, em que o paciente fez tratamento, as estrias vermelhas, normalmente a gente mantém o tratamento, porque nós temos um prazo de tratamento de estria vermelha. Normalmente a estria vermelha se resolve bem dentro do primeiro ano. E se o paciente vem fazendo o tratamento para estria vermelha e suspende o tratamento durante 2 a 3 meses, muitas vezes a gente perde a chance de tratar aquela estria vermelha. Então, muitas vezes a gente pede para o paciente sacrificar
para aquele verão, evitar a exposição solar na área tratada, tratamos as estrias vermelhas. E as estrias brancas nós deixamos realmente, como as estrias brancas são mais antigas, deixamos para uma segunda fase, mais em pleno inverno, que é o mais recomendado. Nós temos algumas coisas a serem bastante importantes a serem discutidas e entendimento do que está acontecendo. Hoje o público está se protegendo mais. Tá? A gente tem exposição a toda a mídia eletrônica, toda a mídia digital, toda a mídia papel, expondo que devemos nos proteger do câncer de pele, ou seja, a utilização de protetores solares, bonés, chapéus, não tomar o sol com a intenção de ficar bronzeado, que isso não é mais uma ideia de saudável, e sim simplesmente uma ideia que tu está te expondo ao sol e te expondo a um risco. Então essa ideia hoje começou a estar embutida no pensamento de toda a população. No entanto, a gente está pagando o preço de muitos anos atrás. Há 30, 40 anos atrás, a gente tinha uma ideia que o sol dava a impressão que nós estávamos passando uma ideia de saúde, e hoje essa ideia é falsa. Então, nós estamos pagando o preço da exposição solar dos anos 60, 70, 80, onde a exposição era muito mais frequente, onde a ideia de ficar bronzeado e ter a pele corada era uma ideia de saúde, de estar no lazer, de estar fazendo atividades que levam para o prazer. No entanto, isso hoje modificou. E a gente vai ver a repercussão disso nos próximos 20 a 30 anos. Não esquecendo que a radiação absorvida hoje se acumula durante toda a nossa vida e os efeitos irão aparecer daqui 10, 15, 20, 30 anos ou mais. Os filtros solares mais recomendados são filtros solares acima de 50 ou 60 de FPS para o rosto. Muitos filtros podem ter o fator de proteção com coloração, isso não interfere na proteção solar, ele funciona como uma base, mas nós recomendamos de qualquer maneira reaplicar 2 vezes ao dia, pela manhã e logo após o meio-dia. E os filtros solares corporais recomendados são filtros 30 para cima. Normalmente os pacientes desejam no verão bronzear um pouco, então atualmente existem várias substâncias que podem ser tomadas via oral à base de vitamina E, licopeno, beta-carotenos e carotenoides que vão estimulando aquele bronzeado e durante o verão vão fazer com que haja uma proteção da pele, evitando assim a ação inflamatória dos raios solares. O sol tem os seus aspectos positivos, nós precisamos dele, ele nos dá estímulo. É impressionante quando um dia está bonito, com céu azul, a gente se sente super bem, a nossa autoestima melhora bastante. Em termos da radiação, o que ela realmente provoca? Ela provoca a produção de radicais livres. Existem oligoelementos e vitaminas como licopeno, vitamina C, vitamina E, silício, seleno, beta-caroteno, que são chamados precursores do colágeno. O que é o precursor? É uma substância que serve para a matéria-prima daquela produção, daquela substância que é colágeno. Porque hoje é sabido que se nós utilizarmos o colágeno puro, a capacidade de absorção do nosso organismo de um colágeno é muito pequena. Quando nós tomamos um precursor do colágeno, que são esses oligoelementos e vitaminas, o nosso organismo, através dessas vitaminas e de proteínas e vitaminas de dentro da alimentação, de frutas, verduras, com essas substâncias, ela faz um incremento na produção do nosso colágeno, que seria o tropocolágeno, colágeno novo como conhecido. Então, os pacientes que vêm utilizando essas substâncias não devem parar de utilizá-las no verão. E para quem não utiliza, é uma oportunidade muito boa, porque além dessas substâncias serem precursoras de colágeno, são antirradicais livres, ou seja, durante um estresse oxidativo da pele, quando a pele sofre uma queimadura solar e existe a geração de radicais livres, essas vitaminas são capazes de ir no nosso organismo, acoplar nesse radical livre e minimizar o efeito da radiação solar e da queimadura solar no nosso organismo. Então nasce um novo conceito, que é o conceito da proteção sistêmica, ou seja, a proteção de dentro para fora. E nesse aspecto existem substâncias que funcionam muito bem. A vitamina C, a vitamina E já apresentam estudos comprovando a eficácia de reduzir a ação dos radicais livres. Os filtros solares via oral são recentes no mercado. Eles derivam de uma planta, que é o Polypodium leucotomus, que é
plantada, cultivada na América do Sul e América Central, e essa planta via oral tem as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, reduzindo assim a ação do sol na pele. Não são substitutivos do filtro solar, nós utilizamos via oral, geralmente 2 cápsulas diárias, mas nós devemos mesmo assim manter o filtro solar. Não é que vá tomar via oral e pode evitar a utilização de filtro solar. Assim, nós temos a condição de trabalhar a parte externa com filtros solares, com roupas, com disciplina, e temos a condição de trabalhar a parte interna, nossa defesa, aos processos de imunossupressão, aos processos de alteração das nossas estruturas fundamentais, especialmente do nosso DNA. O colágeno hidrolisado, desde que seja de qualidade, muito bem feito, ele apresenta essa condição muito grande, essa taxa de conversão. Quando associado a vitaminas, especialmente a vitamina C, importantíssima para a produção interna do colágeno, do silício orgânico, que é o estabilizador dessa molécula, o estabilizador tridimensional dela, são estimuladores internos extremamente importantes. Então, o que se encontra hoje no mercado? Um colágeno na forma de pó hidrolisado, mas aquele que tem o silício associado e que são raríssimos ainda no mercado, junto com o zinco e o selênio, apresentam um estímulo muito grande a essa taxa de conversão. A pessoa fazendo uso disso diário como nutrição, como nutriente, vai perceber ao longo de 30 a 60 dias um efeito interessante. O que eu posso dizer sobre isso? Use e analise. Existem alguns itens que acredito que ninguém possa esquecer de levar na sua frasqueira de viagem. O filtro solar facial, que normalmente nós indicamos filtro acima de 60, com FPS acima de 60, que deve ser reaplicado de 2 em 2 horas e toda vez que entrarmos na água. O filtro solar corporal, hoje em dia os filtros solares corporais, eles podem ou não ter ativadores de bronzeado. Se a paciente não tem muita tendência a manchas, pode utilizar um ativador de bronzeado. Se for um paciente que tem muita tendência a lentigos, a sarda, o ativador de bronzeado provavelmente promoverá o aparecimento de mais manchas. Roupas de algodão ou roupas que tenham um fator de proteção na sua fibra têxtil, como é a conhecida UV-Line, chapéu, substâncias pós-hidratantes pós-sol, que ainda com vitamina E e aloe vera são as mais recomendadas. Algum tipo de gel com aloe vera ou com camomila pós-sol para qualquer tipo de eritema, alguma pequena queimadura solar que possa ocorrer, e protetores labiais, especialmente os pacientes com tendência a herpes, porque nós sabemos que o verão, com o calor, existe uma tendência a recidivar o herpes no verão. Pacientes que tenham herpes com grande frequência devem inclusive utilizar previamente a ciclovir, que é uma medicação que pode ser utilizada via oral, antes de grandes exposições solares. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. O Conception é um centro de referência com taxas de gravidez que estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os tratamentos oferecidos são espermograma, ICSI, reversão de vasectomia, entre outros. Conception, centro de reprodução humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. ANC Urbanizadora, credibilidade, infraestrutura e solidez. ANC Industrial Lands, condomínios e terrenos industriais, segurança, custos compartilhados e sustentabilidade. ANC Prime Homes, condomínio fechado de terreno, segurança, privacidade, qualidade de vida. ANC, preparando a base para o futuro. A Ramos e Associados Clínica de Olhos possui uma equipe altamente especializada. Com centro cirúrgico próprio, realiza vários procedimentos cirúrgicos e exames com equipamentos de última geração. Ramos e Associados Clínica de Olhos, a marca do olhar. Comida boa, feita com paixão. Gastronomia e eventos.
Amada Cozinha. Fone 3214-6745. Medical TV. A vida e a medicina. Ser saudável é uma delícia. Nós estamos aqui ainda em Anarrec, filmando agora numa plantação de morangos da família Iscariote. Eles são produtores tradicionais de frutas, então há 2 anos atrás eles resolveram empreender e começaram com a plasticultura cultivando morangos. E estão muito felizes com a escolha, só que a Marinês me dizia o seguinte, que o morango não tira férias e quem perdeu as férias foram eles. Então acabaram as férias de verão por causa do cultivo. Boa tarde, dona Hermínia, boa tarde, Marinês. Boa tarde. Então contem para nós como é que é o processo, como é que é o ciclo de plantio. Planta eles no inverno, aí eles demoraram aqui 2 meses e pouco, 3 meses. Bem rapidinho, já começaram a produzir. E aí assim, cada dia mais e produzir. É uma loucura que produz isso aqui. No verão, né? No verão. Aí no inverno até é um pouco menos. Mas assim, no verão, tu acabou de colher, tu olha pra trás, já tá na hora de colher de novo. E eu vejo que aqui a gente tem um tipo de um saco de plástico com orifícios, né? Isso se trata, é o tal do substrato. Substrato. São pessoas que trabalham com adubos, com folhas, com plantas, eles fazem um preparo. E já vem pronto, ensacado, e você só põe aqui no cavalete. Isso, a gente coloca ali, depois faz os furinhos para colocar a muda, coloca a mangueira da água por dentro. Sim. E aí a muda já vem pronta ou vocês mesmos fazem a muda? Não, a muda é importada, ela vem do Chile. Faz uma limpeza e o pé ele se reproduz, ele se renova. E floresce e o morango tá daqui dentro da florzinha, é assim? É assim mesmo. Aqui sai a flor, depois da flor sai essa frutinha e depois elas vão crescendo. Daí vem assim, daí vai chegar até... Ao tamanho grande. Isso. Esse cabinho aqui é a folhagem que é o restante da flor. Esse aqui será o futuro morango, não é isso, Marinês? Eles precisam de bastante insetozinhos, abelhas, qualquer tipo de insetozinho que trabalhar nela, ela fica mais redondinha, mais perfeita. Por causa da polinização? Isso, por causa da polinização. Olha que maravilha. E eu falei com um botânico, um professor da Universidade de Caxias do Sul, o professor Ronaldo, e ele me explicava que na verdade o fruto morango são esses pontinhos pretos que nós vemos aqui nesse exemplar. E o resto da polpa é a polpa comestível. Então, na verdade, o morango, que é uma que a gente chama de fruta, ele é um conjunto de vários frutos pequenininhos que a gente diz sementes, né? Então, botanicamente falando, ele é um conjunto de frutos. Quantos pés tem aqui, Marinês, mais ou menos? Assim, aqui tem 24 mil pés. 24 mil pés. Tinha vezes que a gente colhia assim 200, 300 quilos e é tudo manual. É um trabalho assim que não tem que colocar trator. É tudo à mão mesmo. É colhido à mão, é embalado à mão, é plastificado à mão, é encaixotado à mão. Sim, porque é uma planta ele é bem artesanal. É um trabalho assim bem artesanal. Os morangos, quando eles estão passados de madura, a gente só limpava, passava uma água, jogava no freezer. E aí quando que dava aquela sede, pegava os morangos congelados, jogava no liquidificador com um pouquinho de água, estava pronto o suco. Que delícia! Uma maravilha, a gente chega a sentir o gosto, não é? E muito rápido de fazer, tanto que a gente super saudável, né? E tanto que a gente nem mais usa refrigerante em casa, é mais dentro que não entra mais de refri. Nossa, que bonito ouvir isso, pessoal, porque a gente tem o nosso programa, Marinês e Dona Hermínia, justamente tem esse enfoque. A gente quer mostrar o alimento na terra, como ele é cultivado. Porque as pessoas cada dia menos conhecem de onde vem a comida, de onde vem a fruta, de onde vem os alimentos que eles ingerem. E cada dia mais se compra produtos que são industrializados, que são processados e que estão super longe da natureza.
Então, a gente tem quer passar essa mensagem. E eu te ouvi dizer que para que refrigerante quando tu tem um morango gelado que faz Eliminei o refrigerante, só visitem às vezes, que quase a gente não tem mais em casa. E para as visitas, elimina também, dá esse suco de morango, porque Não, é uma delícia mesmo e é bem prático assim. Gente, vamos aproveitar, o verão tá aí, a safra do morango tá chegando e é isso que a gente quer. Quero saber a sua idade, me diga, quero ver se o morango faz bem para a saúde mesmo, que conserva a gente firme e forte. Eu vou fazer 82 agora, o mês que vem. Eu não acredito, gente. Ela tem 82 anos. É verdade, dia 11 de outubro. Mas a senhora tá maravilhosa. Não, eu agradeço a Deus, eu tô bem de saúde mesmo. E a sua alimentação, hein? A senhora, que mais a senhora come? A gente aqui na colônia, a gente come bastante verdura. Bastante. E a senhora acha que a vida aqui ajuda essa sua saúde? Acho que sim, porque nós temos que trabalhar bastante, porque a gente começou a vida com nada e temos 7 filhos. Então, sem nada e ter uma turma assim não era fácil. A gente faz bastante aquela sopão de verdura, bato assim com mix e depois coloco às vezes arroz integral ou se não um pouquinho de massinha só com as verduras quase fica pronta. E não se come muito assim, uma sopa, um bife, alguma coisinha assim a mais e deu. E as verdurinhas sempre plantadas na sua horta. E a senhora mesmo que planta ali? Eu e o meu marido, ele gosta também bastante de mexer com as verduras. Que beleza. E o que a senhora planta? Cenoura, beterraba, repolho, nada disso? Repolho sim, cebola, alho, alface, radice, sempre essas coisas a gente tem. Olha, pessoal, é lindo porque a gente consegue ver, né, são cachos e cachos que a gente vê, parecem cachos, né, de tantos morangos que nós temos em cada uma das plantas, não é? Medical TV, a vida e a medicina. A satisfação sexual se reflete diretamente na qualidade de vida e na realização pessoal. Sexuality, um novo conceito em saúde sexual. Sexuality. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Medical TV, a vida e a medicina. E estamos trabalhando com conceitos pedagógicos modernos na formação e no desenvolvimento integral do ser humano, da pessoa humana. Não formamos apenas profissionais para o mercado de trabalho, mas, sobretudo, buscamos formar cidadãos conscientes, pessoas engajadas na transformação, na construção de uma sociedade melhor e à altura dos desafios que a ciência e a pesquisa exigem de uma faculdade que busca cada vez mais contribuir para o crescimento de nosso país, de nossa sociedade. No decorrer desses anos, a gente tem formado muitos profissionais dentro da área da saúde e também na administração. Todos eles praticamente estão trabalhando. O hospital aqui absorve muito dos profissionais, tanto enfermeiro como técnicos. Nutricionistas também e fonoaudiólogos também, que nós temos trabalhando dentro da associação, tanto na fonoaudiologia, como na nutrição, como na enfermagem. O técnico de tanto enfermagem quanto radiologia também tem contato com os pacientes desde o início do curso.
estudar aqui no Fátima, além de adquirir o conhecimento na área, é ter um ambiente familiar, ter um ambiente agradável, onde a gente conhece amigos, faz amigos. Eu fiz muitos amigos aqui. A gente tem um contato direto com o paciente e isso é maravilhoso. A Escola Técnica de Enfermagem do Fátima, ela é pioneira na cidade há mais de 50 anos, né? Onde forma vários profissionais, né? Que trabalham na instituição e em outras instituições também de Caxias do Sul. Medical TV, a vida e a medicina. Nos congressos que se tem ido, nessa área de bioquímica, nessa área de anti-envelhecimento, nessa área metabólica, o que se percebe é uma busca da causa. O que é que causa isso tudo? E me chama a atenção que todos eles estão começando a chegar a um mesmo caminho. O que causa tudo isso é a própria pessoa, é o estado emocional dela, é o que ela faz com ela mesma, é o que a sua mente faz durante todo o momento que ela está ativa, criando pensamentos, criando sistemas de ataque, defesa, criando situações que não existem, criando ilusões onde o nosso corpo não sabe se é verdadeiro ou não. Ele está reagindo constantemente e produzindo. Toda vez que eu penso mal de alguém, eu estou produzindo substâncias destrutivas. Aonde elas vão atuar? No substrato que existe e que está próximo, no nosso organismo. Da mesma forma, quando eu penso coisas boas, eu produzo substâncias boas. O que nós temos de efetivo hoje? Mudar os nossos pensamentos, fazer uma yoga, processo de relaxamento, cuidar muito com os nossos pensamentos, cuidar com a nossa nutrição, cuidar com os nossos hábitos de vida, tomar muita água durante o dia, fazer alimentações cada vez menos carregadas, mais frequente ao longo do dia, mais uso de vegetais, mais uso de frutas, exercício físico no sentido da atividade física, aquilo que não ultrapassa a minha capacidade orgânica de responder à atividade, de produzir as encefalinas, as endorfinas, que vão melhorar como resposta à atividade física todo o organismo.